Olá, seja bem-vinda ao canal do Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história da Laura, que foi aprovada no concurso da EBSERH. Ela foi aprovada para o cargo de analista na área de publicidade e propaganda, em primeiro lugar, e vai contar para a gente um pouquinho da trajetória, como ela montou o plano de estudos, também as dificuldades que ela enfrentou no caminho. Mas antes de tudo isso, Laura, seja muito bem-vinda e nós queremos que você se apresente então para a gente começar esse bate-papo. Obrigada. Meu nome é Laura, eu tenho 36 anos, eu sou formada em Publicidade e Propaganda pela FUMEC, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e estou exatamente há um ano nessa jornada de concurseira e, graças à estratégia, estou conseguindo atingir meus objetivos. Olha só que maravilha. E ô Laura, eu queria que você contasse lá do comecinho, né? Você vem da área de comunicação, nem muitas pessoas conhecem essa área, em concurso público, né? Então eu queria que você contasse por que você decidiu entrar para essa área e qual foi o seu maior incentivo, né? Se foi algum familiar ou se foi realmente através de pesquisas que você acabou achando essa uma boa solução. Então conta pra gente quando e como tudo começou. Eu entrei nessa jornada dos concursos na área de comunicação por ser já algo na minha área. Eu trabalhei já na área de comunicação há um tempo atrás. E o meu maior incentivo para começar foi que eu estava num emprego que eu já não me identificava, não via uma forma de crescimento, não gostava mais da atividade que eu exercia, então eu queria voltar para minha área. Uhum. E eu vi essa possibilidade nos concursos públicos, que é muito pouco explorado realmente essa questão da área de comunicação. Muita gente não sabe, mas vem crescendo cada vez mais as oportunidades, né, nessa área, nos concursos. E o primeiro que eu fiquei sabendo foi até um concurso muito grande, foi o do BNDES, e foi a partir dele que eu falei, nossa, tem para minha área e tem muita possibilidade. Então, foi através desse concurso em específico que eu comecei minha jornada. Uhum. E para sair da iniciativa privada, que já não era algo que me atendia, e para conquistar esse crescimento profissional numa área que é do meu interesse, também conseguir essa estabilidade que todo mundo quer, trabalhar com tranquilidade, com uma boa Sim, remuneração. Isso aí tudo é uma conquista que depende só da gente, né? Isso com certeza. foi meu principal assim motivador. E você estudou quanto tempo até conseguir a primeira aprovação? A primeira aprovação eu estudei 8 meses. Eu tive que conciliar trabalho e estudos, né? Então, eu tive que fazer uma rotina bem organizada para não perder tempo, né? Para poder ser o mais produtiva possível. Mas eu acho que o segredo, assim, do- dos poucos meses, né? Foi ter feito uma base muito forte, que é das matérias que mais caem. Então, eu fortaleci bem a minha base para poder me preparar para os outros, para qualquer edital que eu fosse é, enfrentar, né? Porque aí eu posso focar só nas questões específicas daquele órgão, daquele concurso. E aí você demorou então esse tempo até conseguir a sua primeira aprovação, mas você já foi começando a estudar, né, com esse método que você falou, com as coisas que mais caíam, então você já começou a reparar esse tipo de coisa. Mas como foi assim o primeiro passo, desde o momento em que você decidiu estudar para concurso, o que foi que você fez primeiro? Você tentou estudar sozinha? Você já recorreu a algum cursinho? Porque esse início muita gente se perde, né? Às vezes até demora um tempo até entender de fato como é estudar para concurso. Então, como que foi para você essa etapa inicial? Olha, no início eu fiquei muito perdida, que eu não tinha a menor noção de onde começar, então eu tentei por conta própria. Mas não Uhum, deu muito certo, porque eu acabava focando no que não precisava, não aproveitava bem meu tempo, não tinha uma organização. E foi aí que eu entrei em estratégia como aluna, para poder melhorar, né, minha produtividade e até alcançar meus objetivos. E foi essencial, porque eu consegui me organizar, faço uma organização semanal, porque eu continuo estudando,
Então, eu organizo a minha semana. Então, como tem fazer essa conciliação, durante a semana eu sempre busco 2 horas líquidas por dia. E Uhum. nos finais de semana eu me dedico integral. Então, aí eu consigo 6, 7 horas líquidas nos finais de semana. E o estratégico foi ótimo para poder eu conseguir essa organização. O material já é muito completo e ele já faz o filtro, né? Porque se hoje a gente for pegar o edital e estudar, né, com o que tem ali, a gente acaba saindo muito do foco, Sim, porque a matéria é muito densa, então você acaba aprofundando onde não precisa. E como os professores, eles já têm a bagagem, eles já têm essa experiência, eles entregam para a gente praticamente mastigado, né? sim. É, entrega tudo que realmente vai cair, já com as maldades da banca, a forma com que eles cobram. E isso aí foi muito importante para mim, para poder conseguir essa constância. Porque eu acho que é isso, você tem que ter constância. E por falar nisso, você já contou um pouquinho aí de quantas horas você estudava, né, que aos finais de semana você conseguia estudar um pouquinho mais, mas através de quais ferramentas você estudou e o que que você acha que foi o diferencial? Porque tem gente que prefere leitura, né, PDF, tem gente que É. prefere videoaula, também temos os eventos de revisão, reta final, revisão de véspera, temos os simulados, então aqui no Estratégia tem muitas ferramentas. Eu queria que você comentasse o que para você foi o diferencial. Ó, as ferramentas que eu mais usei foram as videoaulas, PDF, simulado e as aulas resumo. Uhum. Esse resumo de véspera para mim é maravilhoso. Ele não adianta, tem que assistir. Mas o que eu mais gosto, na verdade, são as videoaulas, Uhum, porque eu acho a didática, para mim, né? Eu aprendo mais escrevendo. Então, com a videoaula, eu assisto, né, a explicação do professor, com a didática, ele é bem objetivo, focado no que realmente interessa, e eu faço as minhas anotações. Só que demanda muito tempo. Os vídeos, às vezes, né, você tem que ter um tempo maior. Então, quando está mais próximo de edital, aí eu ia para os PDFs. Aí eu uhum, mesclava, porque eu gosto muito das videoaulas, então, para ganhar tempo, às vezes eu ia para os PDFs, mas sempre ia nas videoaulas também, para fazer as minhas anotações, porque eu uso as minhas anotações na reta final, né, na última semana. E sim, os simulados. Os simulados dão uma noção muito grande do que a gente vai enfrentar no dia da uhum, prova. É muito real e eu já fiz os simulados, fiz a prova depois e é muito próximo do, da realidade mesmo, né? Do que a sim. gente vai enfrentar no dia. É muito bom. E qual foi a sua maior dificuldade nesse processo? Falando em questão de rotina, se adaptar aos estudos e tudo mais, e até mesmo qual disciplina você teve mais dificuldade, né? Então, essas duas coisas. Ó, a maior dificuldade foi mais no início, que foi em relação à organização, né? Uhum, Enquanto eu não tinha feito uma rotina que enquadrava ali na minha realidade, eu acabei perdendo muito tempo, focando em coisas que não precisava. E então, quando eu consegui estabelecer essa rotina, que era planejamento semanal, separando as matérias, o edital de uma forma que eu passasse pelo edital inteiro durante a semana. Então, eu separei as matérias, separo até hoje, né? Separo as matérias de uma forma que eu vou ver o edital todo durante a semana. E isso aí me ajudou muito. Mas o início, até eu conseguir essa maturidade, dessa organização, foi, foi difícil. E a matéria que eu tenho mais dificuldade até hoje também, porque eu não tive, não tenho conhecimento prévio disso, é as matérias de direito. uhum, E aí, nelas que realmente foi essencial as videoaulas, porque ler a lei seca, todo mundo lê, né? E eu sei que isso realmente cai nas provas, muitas vezes cai a lei seca mesmo, sem nenhuma edição, mas você ler e não entender, né? Não saber o que você está lendo, só decorar, não vai é, resolver. Então, eu assisti as videoaulas,
eu ter esse conhecimento, para eu entender do que estava se tratando aquela lei, né? E, e conciliava com a leitura da lei também, para ter essa memorização. E aí fica muito mais fácil memorizar, porque você lê e entende. Sim, Porque ainda mais a gente, assim, para área de comunicação, não tem esse contato com esse juridiquês, né? Com com esses termos, então acaba ficando bem mais difícil mesmo. com certeza. Mas, mas foi ótimo. As videoaulas, para mim, foi essencial para eu tirar essa barreira, porque no início eu fiquei bem resistente, assim, com as matérias de direito. E por falar em barreira, eu queria que você falasse, se você tinha algum truque, alguma dica aí para compartilhar com o pessoal, para te dar mais segurança na hora da prova, né? Porque já puxando para essa área do emocional, é algo que mexe muito com os concurseiros aqui que passam pelo nosso canal e que provavelmente estão assistindo nesse momento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que você fez para ter um pouco mais de confiança, para chegar na prova e conseguir realizar uma boa prova? E se você teve momentos ali que você se sentiu pressionada, que você pensou em desistir, que bateu o desânimo, bateu o desespero, tudo isso. Nossa, várias vezes, várias vezes, ainda mais assim, quando você se dedica muito, né, estuda muito para um concurso e no dia da prova não sai como esperado, você não tem aquele resultado, é muito frustrante. Então, dá vontade de desistir, dá vontade. Mas eu tenho até pregado na tela do meu computador que só não passa quem desiste. Então, eu leio isso todos os dias para eu não me abater com o resultado de prova, porque isso não me define, né? Sim, E o psicológico conta muito, muito. Já teve provas que o psicológico acabou comigo mesmo, eu fiquei muito nervosa. Cansaço também conta muito. E o que eu busquei assim fazer para no dia ficar mais tranquila, mais confiante, foram incluir na minha rotina de estudos questões. uhum, Então, por dia eu tinha uma meta assim de fazer 50 questões por dia. Então, às vezes no horário de almoço, né, num tempinho que eu tinha livre, eu fazia as minhas questões. Eu tinha que bater 50 questões por dia. Isso aí me dava mais segurança, me fazia conhecer mais a banca, né? Porque cada sim, uma tem a sua peculiaridade. Então, isso me ajudou muito a ter mais confiança. E na semana da prova, focar no que eu já tinha estudado, os meus resumos, não ficar naquela preocupação, nossa, eu tenho que aprender isso, porque na última semana você vai aprender mais nada. É revisar e tranquilizar. sim, Só lapidar tudo que você já fez nesse período. sim. E um dia antes, a única coisa que eu fazia era assistir as aulas, né, do De estratégia revisão que de tem véspera. a revisão de véspera. E depois disso, descanso. Descanso e não comer nada diferente, fazer nada diferente. É realmente assim, focar no outro dia. Sim, E o nervosismo vai bater na hora, sabe? Não tem jeito. Mas eu buscava sempre pensar que era só uma prova. Se aquela ele não desse, iam vir outras, né? Concurso sempre vai ter. Você não precisa ficar desesperado porque se não passou nesse, é o fim. Não, não é. Não é. Sempre vai ter outras oportunidades, então não tem por que ficar com essa pressão. É só encarar como se fosse mais uma prova, mais sim, uma experiência. Se você deu o seu melhor, então eu pensava assim, eu dei meu melhor. Não foi por falta de esforço. Então, buscava ficar bem tranquila. É difícil, eu sei, é muito difícil, mas você fazendo questões, descansando, no dia você fica mais confiante. Mas não é fácil, né? não, não é nada fácil. E ô, Nossa, Laura, para os concursos que você fez, você chegou a se preparar para a etapa discursiva, de redação? Porque tem muitos concursos que exigem, né, essa prova, grande é, parte, inclusive, e muita gente que não se prepara com antecedência, né? Ah, eu escrevo bem e tal, e por aí vai. Só que chega no dia da prova, não é bem por aí, né? Então, você teve essa preparação especial, incluiu ela na sua rotina de estudos? incluir. Porque essa ilusão, assim, eu escrevo bem, vai dar tudo certo.
já passei por essa ilusão, porque eu tenho até um blog que eu escrevo textos, então eu pensava, isso não vai ser um problema para mim, né? Mas é muito diferente. A estrutura do que eles pedem, a forma do texto, então é uma coisa que você tem que praticar. Praticar e ter uma correção, ter esse feedback, né? Para você ver onde você está errando, a clareza do texto, a estrutura. Sim, Então, isso é questão de você sempre praticar, buscar ter esse feedback. Eu fui uma que eu utilizei o serviço de correção de redação da estratégia, justamente para eu poder ter essa clareza. E também sempre manter informado das questões assim que estão em alta. Sempre. Isso é uma coisa que você vai ter que sempre ficar atualizado. Então, é treinamento, ter o feedback, né, do profissional para você ver aonde você tem que melhorar, os pontos que você tem que melhorar e sempre buscar estar atualizado. uhum, Porque é muito ruim ser pego de surpresa com o tema, sabe? Porque sim, o principal lá é você saber do assunto. uhum. Não, são dicas essenciais aí, espero que o pessoal que está acompanhando a gente preste bem atenção, porque olha, o que eu entrevisto de gente aqui que não se preparou para essa etapa, acabou sendo reprovado, né. Então espero que quem vai começar a estudar agora, que já se atente a essa etapa também, que é muito importante, tanto quanto a objetiva. E bem, Laura, como você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação e na sua aprovação? Olha, estratégia foi essencial nessa minha jornada e está sendo essencial, né? Porque eu não vou parar de estudar até eu alcançar o meu objetivo final, profissional, em outros concursos. Me ajudou muito, por causa do material que é completo, a plataforma, a didática dos professores, né? Ainda mais eu que gosto muito de videoaulas, então a didática e a forma como o professor vai explicar é essencial. E ele me ajudou muito a ter organização, a entender as matérias que eu tinha dificuldade, a enxergar os meus pontos fortes, meus pontos fracos. O estratégia foi importante para eu conseguir essa minha primeira conquista, né? Que foi o concurso do IBSER, mas tenho certeza que vai contribuir também para as minhas novas conquistas. Eu continuo estudando e eu continuo com estratégia, e eu tenho certeza que ainda vou ter muitas conquistas pela frente, com o Certeza. material, os professores, que é muito completo e muito objetivo e dinâmico. E você pode Ah, talvez. compartilhar qual que é o seu objetivo final? Então, eu tenho um objetivo mais questão do salarial, Uhum. mas meu sonho mesmo de passar é no BNDES, que foi o que me fez começar a estudar. Sim, Então, eu tenho esperanças de ter novos concursos, né, para ele, e ele é meu objetivo profissional. É maravilha. quem me deu a inspiração de começar a estudar para a área e Sim. almejo muito conseguir chegar lá. Então, num próximo concurso, eu te espero aqui com essa entrevista de aprovado, tá, no BNDES. Se Deus quiser. E ó, para a gente fechar então esse bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Seja para quem vai começar a estudar, para quem já está estudando, mas às vezes ainda não conseguiu a aprovação. Qual que é o recado? O recado que eu tenho para dar é que você se dedicar a algo que depende unicamente de você é muito gratificante. Então, assim, a jornada não é fácil, é difícil, vai ter momentos que você vai querer desistir, mas eu procuro pensar que é uma coisa provisória. Então, pense que você está numa renúncia provisória que para alcançar algo maior, um objetivo maior, e faça o seu planejamento de estudo de acordo com a sua realidade, não se compare, porque cada jornada é única, e acredite no seu potencial, na sua dedicação, porque quando você se dedica, tem constância e acredita naquilo que você está fazendo, você é capaz, depende só de você. Isso é, não tem nem palavras, quando depende só da gente,
o resultado vem. O resultado vem. Não tem estímulo maior do que algo que depende só da gente. Então, todos são capazes e é só acreditar e se dedicar. Boa. Laura, foi muito bom conversar com você. Te agradeço por compartilhar aqui com o pessoal, né, todas as dicas, toda a sua trajetória e muito sucesso, né? Já que você vai continuar estudando, conte sempre com a gente, estamos sempre por aqui. Boa sorte, tá bom? Obrigada. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no canal da Estratégia tem muitas entrevistas, muito conteúdo com os nossos professores. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais, tchau, tchau.